aspas da entrevista que o Cuca deu à Folha de São Paulo. Por favor, importante a gente dizer que o Atlético, nesses últimos dias, tem ido numa vibe meio devagar, quase que parando. Tem preocupado muito o torcedor do Atlético. A gente já vai colocar as aspas aí que chamaram muita atenção. Vou ler aqui para todo mundo. Eu pedi, entre aspas, um contrato maior e a diretoria também entendeu que seria um bom caminho. No futebol, ninguém sabe, mas a minha ideia é ficar por muito tempo no Galo, porque é a minha casa. Essa é a quarta passagem do Cuca. Na primeira passagem, ele ficou de 2011 até o final de 2013, tinha ainda contrato com o Atlético, mas rescindiu para ir para o futebol chinês. Então, foi por parte dele a saída do Cuca. Ele volta depois em 2021. É campeão em 2021, fazendo um sucesso absurdo. E a saída dele é também movida por ele. Em 2022, não. Em 2022, ele é saído do Atlético, né? Tem a demissão do Atlético por um trabalho não tão bom que não atendeu às expectativas. Luciano Dias, é um pouco contraditória, né, as falas do Cuca. Eu espero que tenha sido um momento de reflexão que ele teve aos últimos trabalhos, não só no Atlético, mas também em outros clubes. Por exemplo, no Atlético Paranaense, ele era o preferido do presidente do Atlético Paranaense, do Petralha. E ele também pula do barco antes do fim do contrato. Ô Elton, além da questão extracampo, que não foi resolvida, foi na justiça, mas não foi resolvida de uma forma geral. Essa questão dele, de decisões imediatistas, também queima o filme do Cuca. É assim, não é a primeira vez, não foi só no Atlético, foi no Atlético Paranaense, foi também em outros clubes, de ter ali um trabalho bom ou ruim, mas ele mesmo largar o trabalho. A gente cobra tanto, né, muitas vezes, dos clubes que demitem treinadores, às vezes de forma rápida, sem motivos, sem grandes motivos. A gente pede sequência para os técnicos nos clubes, mas se os próprios treinadores também não se ajudarem nessa questão, fica difícil ter continuidade. Então o Cuca também tem queimado o filme dele nos últimos anos nos clubes e com torcedores por essas questões de decisões que ele toma e aí vai embora e deixa tudo para trás e deixa o clube na mão. Então, espero que mude, Elton, espero que mude. Márcio, isso é uma reclamação de muitos torcedores do Atlético, né? Essa inconstância do Cuca. É natural ver sempre esse ponto sendo levantado. E por isso que chamou tanto atenção essas aspas dele, essa entrevista que ele deu à Folha de São Paulo, né? Isso. Folha de São Paulo. A sensação que eu tenho, Elton, que enquanto o Cuca tiver saúde para trabalhar, ele vai retornar para o Atlético, em algum momento da carreira dele. Porque realmente é a casa dele. Ele não tem a facilidade, a paciência do torcedor de outro clube para trabalhar igual ele vai ter no Atlético. O Luciano falou muito bem, questão extra-campo dele, a gente sabe, é um cara que foi condenado lá no exterior, não está resolvido. E em qualquer outro clube do futebol brasileiro, isso vai pesar muito para ele. E a sensação que a gente tem também é que, independentemente se ele terminar o contrato ou não com o Atlético, futuramente a diretoria do Atlético vai fazer um convite para o Cuca, porque a torcida tem paciência com o Cuca, boa parte dela, uma parcela não. Então essa sensação que dá, o Cuca sempre vai ter essa morosidade do Atlético para ir e voltar. Ô Gui, quando a gente mostrou as aspas aqui, você fez o que te assustou? Justamente isso que você falou muito bem. Só exemplificando no próprio Atlético, é a quarta passagem dele, as últimas duas ele pediu para sair. Atlético Paranaense teve aquela entrevista do Thiago Heleno em que fala que o Cuca pulou do barco e tudo mais. Não significa que com ele o Atlético Paranaense teria uma sorte melhor na temporada. Mas eu acho que é muito inconsistente a fala dele com as próprias atitudes. Ele é conhecido por não terminar trabalhos. Ele pede para sair do Santos quando ele levou o Santos, um Santos horroroso, à final da Libertadores de 2021, se eu não me engano. 20 que foi a final em 21. 20 que foi a final em 21, foi Santos e Palmeiras disputado no Maracanã na época da Covid-19. Então, ele faz bons trabalhos, aqui me atendo ao quesito de campo, não vou comentar do extracampo, ao quesito de campo.
E é muito aquilo que eu e o Thiago Fernandes, na semana do Natal, a gente teve vários embates, em que o Thiago Fernandes, ele dizia que Embate tá na com o hora... Thiago Fernandes? É normal, né? Que Coisa tranquila, né? Algo que nunca acontece. Ah, beleza. Algo que nunca acontece. É. Mas aí ele disse que tá na hora de mudar e eu acho que o novo tá aí para chegar. O novo precisa, né? O novo precisa chegar. E o Cuca já demonstrou que tem experiência, já demonstrou que trata o Atlético... O Cuca era o novo? Não, exatamente, é isso que eu tô falando. O Era novo um precisa fininho. vir. Não, um novo precisa vir. Agora, o Cuca disse também em entrevista, se não me engano, até mesmo nessa mesma matéria, disse que se preparou, que foi à Europa, que estudou para se modernizar. Duvido que ele tenha feito isso. E agora eu acredito que ele tem que demonstrar um trabalho porque ele tem dívida com o Atlético no quesito de campo pelo que ele fez ou deixou de fazer em 2022. Então ele tem que fazer com que o Atlético jogue e performe. Agora, não dá para responsabilizá-lo de toda a culpa do quesito dentro das 4 linhas, sendo que até o momento a gente não vê nenhuma contratação chegando, nenhuma negociação avançando de uma forma um pouco mais prazerosa para a torcida do Atlético. Foi-se especulado Soteldo, Léo Godoy, a pedido do próprio Cuca, jogadores que trabalharam com ele. Vamos ver se eles se chegam, porque sem material humano não tem treinador no mundo que consiga fazer o Galo se reerguer. Valu, esse início de trabalho do Cuca, ele vai ser bem movimentado, né? E a coletiva do Cuca de apresentação, né, a inicial, vai estar cheia de boas questões para levar até o novo antigo treinador do Atlético. O Cuca tem 4 passagens no Atlético, mas jamais ficou 2 anos comandando o clube de maneira consecutiva. E é uma equação muito perigosa essa fala do Cuca, porque a gente já sabe da inconstância dele, que é conhecido em outros clubes. Teve aquele momento que, por uma questão de saúde, ele se afastou, e aí, é claro, a saúde, ela pede passagem em cima de qualquer situação. Ele sai de 21 do Atlético falando que vai tirar o ano sabático, volta no segundo semestre. O Atlético, aliás, fez uma campanha muito ruim, 44% de aproveitamento, 21 jogos que ele dirigiu o clube naquela oportunidade, 7 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Acho que o que o torcedor do Atlético, de uma maneira geral, espera do Cuca é trabalho nesse momento, sem promessas, digamos assim, como essa fala dele, que é uma fala que vai exatamente na contramão de tudo aquilo que o Cuca costumou fazer na sua carreira. O rebaixamento do Atlético Paranaense, e aí é uma opinião muito particular, o Cuca foi o técnico projetado para o centenário do Atlético Paranaense. E depois de ter saído do Corinthians, como ele saiu, eu acho sim que técnicos que, ao longo de uma campanha de rebaixamento durante o ano, passam no clube, quando esse rebaixamento acontece, tem sim assinatura. Em que pese, quando ele saiu do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense era o 6º colocado, estava muito bem posicionado, mas o Atlético Paranaense ficou perdido naquele momento. Então vejamos como ele trabalha no Atlético agora no ano de 2025. Vamos dar um